Olá, mais uma edição do Talk Saving Cloud no ar e você está convidado a assistir a partir de agora um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud. Hoje o nosso tema é especialista testa HQBird, na Saving Cloud e avalia a experiência dentro da plataforma. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer nossa conversa a gente recebe hoje nossos convidados especiais, a gente tem mais de um convidado especial aqui, Alexei Kovezin, CEO da IB Surgeon, especialista Microsoft, embarcadeiro e Borland. E também agora parceiro HQBird aqui na Saving Cloud, um produto novo para vocês dentro do nosso marketplace. A gente recebe também Edson Gregório, especialista DBA Firebird, fundador da comunidade Meu Querido Firebird SQL e também parceiro da Saving Cloud desde os tempos lá do Meetup ao vivo com a gente. E é claro, o nosso especialista em soluções cloud, gerente de suporte técnico na Saving Cloud, o Jefferson Miotti. Para você que assiste a gente, esses são alguns pontos que vamos tratar no nosso talk de hoje. Os diferenciais, os pontos positivos em estar uma plataforma como modelo billing, ou seja, pagamento por uso e consumo através de carregamento e recarga. Os diferenciais identificados na plataforma da Saving Cloud em relação a outras do mercado, como a Saving Cloud pode contribuir para melhorar o desempenho de projetos e empresas, desenvolvedores, assim como pode escalar o seu cloud também, e como é importante contar com uma plataforma segura, fácil e escalável, como a Saving Cloud, referência em Firebird, com agora o HQBird disponível no nosso painel de Marketplace. E para a dinâmica ficar ainda melhor, a gente vai contar com algumas perguntas aqui para manter uma sequência nesse bate-papo, onde os nossos convidados vão discorrer um pouco sobre a experiência deles nos testes também praticados na nossa plataforma. E ao fim, eles vão demonstrar aí como criar e configurar o HQBird realizando testes de desempenho e configuração. Para quem está assistindo, é importante que você não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe o seu gostei aqui, comente também o que você achou desse bate-papo e da novidade no nosso painel de Marketplace com o HQBird, tá? Aproveite e siga também as nossas redes sociais, todas elas @savingcloud, para não perder nenhum conteúdo, nenhuma novidade. Já vai lá e siga a gente. Aqui na nossa descrição tem todos os links, inclusive, tá certo? E se você quer testar também a nossa plataforma, tem o link aqui embaixo da página para você ir lá fazer seu cadastro e entrar em contato com a gente para poder ter a liberação dos 14 dias grátis. Aproveite também e acesse o nosso site que aparece na sua tela, savingcloud.com. Você indo até a guia Soluções Clouds, além do Firebird e do HQBird, você encontra também outras tecnologias que podem suportar aí a sua ferramenta, enfim, a sua tecnologia necessitada aí para trazer para o cloud o seu sistema, o seu banco de dados, enfim, aquilo que é necessário, tá certo? Dito tudo isso, sejam bem-vindos, pessoal, todo mundo que vai participar aqui do nosso bate-papo de hoje. Eu deixo aberto então para o Alexei agora, um espaço para ele contar um pouquinho a respeito das suas experiências com o HQBird e também com o mercado cloud. Com você. Para nós, como empresa que produz a versão avançada do Firebird, mercado cloud é muito importante, porque muitas empresas escolhem usar base de dados, especificamente Firebird, dentro do cloud. Então, isso pode ser para aplicativos da web ou para aplicativos padrões, onde a base de dados está em algum servidor e outros clientes aplicativos está na outros servidores, por exemplo. E nós já temos experiência com cloud, nós temos soluções para Amazon e para DigitalOcean, e, obviamente, com nosso interesse para a marketing do Brasil, a Saving Cloud ocorreu como parceiro, como tecnologia muito avançada. Então, nós fizemos testes para com desempenho e encontrou que instâncias da máquinas virtuais da Saving Cloud estão muito bom no sentido do desempenho das bases de dados. Por exemplo, outros providers, como DigitalOcean, por exemplo, como padrão, oferece desempenho menos do que Saving Cloud como configuração padrão. No,
qualidade e desempenho das máquinas virtuais da Saving Cloud parecida com instâncias médio e acima do médio da Amazon, como preço melhor do que a Amazon, com certeza. E só nós foi algum processo com a ajuda da equipe da Saving Cloud, muito profissional, e como resultado agora nós temos três instâncias, três imagens da HCoberto com Firebird 2.5, 3.0 e 4.0. E como resultado, você pode, com um clique, criar a instância da HCoberto com recursos avançados, com desempenho mais alto do que a Firebird, com configuração otimizada e com interface fácil para fazer upload das bases de dados na nuvem, gerenciar, fazer a limpeza do lixo e todos backups e toda outra manutenção, inclusive o monitoramento avançado, ah, dentro da Saving Cloud, com mínimo conhecimento do Linux. Só essas imagens são do Linux. E nós já temos alguns clientes ah, que estão na Saving Cloud e não, eles são felizes no sentido da desempenho e, no geral, experiência com Saving Cloud. Muito bom. A gente segue então com a nossa primeira pergunta de hoje, que é a seguinte: o que é o HQBird, né? E quais os seus principais diferenciais? Legal, acho que essa eu posso responder. Sobre HQBird, é importante falar sobre isso porque tem muita gente que confunde HQBird como se fosse um outro banco de dados. Mas, na verdade, o HQBird é um conjunto de ferramentas que vão melhorar a capacidade do Firebird em si. Então, o Firebird é um banco de dados que muita gente utiliza, só que o que falta no Firebird, que são ferramentas de agendamento de tarefas, geração de relatórios de desempenho, captura de logs de forma mais fácil em relação à interface gráfica, tudo. Essas coisas têm tudo no HQBird. Então, além dessas facilidades, você consegue ter melhoria em relação à facilidade de encontrar problemas, facilidade de receber alertas diretamente para o seu e-mail ou então na interface do HQBird, coisa que Firebird não tem. Então, o HQBird ele se utiliza do Firebird para poder ter melhorias em relação a desempenho e a profissionalismo principalmente. A gente segue então para a nossa segunda pergunta hoje do Talk, que é a seguinte: como o HQBird pode trazer vantagens e benefícios para o meu Firebird? No geral, HCoberto é versão avançada do Firebird. Isso significa quando você instala Firebird e, substituir a instância do Firebird Vanilla, Firebird padrão como HCoberto, você imediatamente recebe os recursos avançados, inclusive o otimizador mais avançado, configuração mais avançado e algumas coisas como o cache das consultas compiladas, por exemplo. Isso é basicamente precisa só trocar, substituir Firebird para HCoberto com Firebird dentro de instalação de HCoberto. Mas isso não é todo. Só existem recursos como, por exemplo, replicação. Essa replicação existe na Firebird padrão na versão 4, mas na HCoberto já existe na versões 2.5 e 3.0. Só com esforços mínimos é possível instalar e ver como vai ser o resultado. Com certeza, com algumas configurações, é possível atingir mais e é possível usar recursos como monitoramento avançado para identificar alguns gargalos do desempenho e responder perguntas como por que
aplicativo porque a base de dados está lento, por exemplo. Acho que eu posso adicionar aqui também que, em relação ao Firebird, né, comparando o HQBird com o Firebird, tem muita gente que às vezes tem dificuldade de fazer uma migração de versão mais nova para obter recursos mais recentes, de desempenho, principalmente, né, quando procura desempenho, porque a migração é um processo relativamente complexo que, se você não tomar todos os cuidados, você pode ter problema. Isso toma tempo da software house e tudo mais. Então, vários recursos que saíram no Firebird 4, 5.0 inclusive, já existem no HQBird mesmo para quem está lá na versão 2.5, 3 ou até 4. Então, os recursos vêm antes, né, como o Alexei comentou. E o próprio HQBird, só o fato de você instalar ele, você consegue, e fazer a substituição da instância, né, do Firebird, você já consegue ter aumento de desempenho. Recentemente, a gente estava atendendo uma pessoa que fez a instalação do HQBird em substituição ao Firebird 2.5, né, utilizando também o HQBird com o Firebird 2.5. E só essa troca de serviço já obteve um desempenho de um relatório específico que era o mais lento do sistema, levava 40 minutos para executar, passou a ser executado em 2 minutos. Isso por quê? Porque o HQBird possui ferramentas mais avançadas, otimizador mais avançado, e pode ter melhoria. Quando a gente fala em ambiente cloud, esse ganho é mais expressivo, justamente porque a gente está enfrentando, além do sistema em si, que pode ter algum problema, alguma consulta mais demorada, alguma coisa assim, a gente enfrenta também a latência. Então, isso varia de região para região, mas quando você tem um otimizador mais poderoso, o ganho é instantâneo, só de fazer a troca, sem necessidade inclusive, de fazer backup e restore. É só substituir uma instância pela outra e está tudo certo. Nós seguimos então com o nosso talk hoje e a terceira pergunta que é a seguinte: comparando a outras plataformas, outros clouds que vocês já fizeram uso, quais pontos positivos vocês puderam identificar com o HQBird na Saving Cloud? O Saving Cloud, com certeza, é plataforma avançada no sentido da tecnologia. Essa plataforma tem containers e a plataforma tem versões Linux mais recentes. Por exemplo, na DigitalOcean, ah, nós precisamos escolher a CentOS 7, versão muito estável, muito ok, mas ah, não é mais recente e com não, algumas questões, algumas perguntas para essa escolha. E por isso é melhor, por exemplo, agora é melhor versão para servidor Linux é Ubuntu 22. E foi muito agradável ver que a plataforma Safe and Cloud tem Ubuntu 22 já otimizado e como script pronto para instalar, configurar e fazer as coisas lá. Então, isso é, com certeza, é muito bom. E também, no geral, é desempenho. O desempenho foi muito bom para a plataforma de cloud. São na outras plataformas como DigitalOcean e Amazon e o Azure, para atingir esse nível de desempenho, você precisa comprar, por exemplo, mais espaço, até 2 terabytes ou alguma coisa, na máquina virtual normal, ou escolher a máquina virtual com IOPS mais altos, como high performance disks. Por isso essa plataforma de Saving Cloud tem vantagens, tem pluses, no sentido valor para dinheiro. Não sei se isso é correto, como vale for money. Aproveitando, né, a gente investe muito em hardware de qualidade. Então, exemplo, a gente tem toda a nossa infraestrutura hoje, ela trabalha em disco SSD, então, assim, uma proteção ali, um desempenho ainda superior. Também a questão de IOPS, né? Hoje, os ambientes criados aqui na plataforma, ele possui uma quantidade de IOPS alta e também personalizável. Então, assim,
por mais que existe essa quantidade específica, né, que já é alta e atende muito bem os clientes, a gente consegue personalizar para o cliente. Então é algo que você pode chamar a gente no suporte, tem o pessoal ali que também faz o acompanhamento das contas, que é o relacionamento que acompanha os clientes aqui dentro, né? E pode falar para eles, eu preciso mais de IELTS, eu preciso. Então, assim, a gente consegue personalizar, né? E que o Alexei falou, né? O importante da nossa plataforma é ela entregar o resultado. É uma plataforma assim dinâmica, é algo que faz a configuração e instalação do Angry Bird ali em minutos, então 2 cliques você já cria todo o ambiente, já te entrega pronto ali os dados de acesso no e-mail, aí depois é só você subir as suas bases e fazer os testes ali com a sua aplicação. Esse é um pouquinho das vantagens aqui da Saving Cloud para subir teu banco e aplicação também. Sim, Eu eu posso quero até adicionar. acrescentar. Sim, por favor. Eu quero adicionar um pouco sobre sobre essa questão de desempenho. Isso não é só palavras. Nós temos a texto de desempenho dentro do HQBIOR, esse texto como padrão, e qualquer pessoa pode criar imagem na Saving Cloud, escolher a teste do desempenho e ver como vai o desempenho. Isso é muito claro e não sei como falar. Bom, é muito claro para ver esse desempenho. Aproveitando para adicionar aqui também que tem situações em que as pessoas até baixam o HQBird para período de testes e não conseguem, às vezes, nem fazer a configuração dele para fazer a instalação, não conseguem entender como funciona a criação das portas para poder acessar a interface gráfica, deixar tudo funcionando. E com essa facilidade da Saving Cloud de você dar um clique e ele já faz toda a configuração de todos os serviços do HQBird para você observar as ferramentas, configuração de FTP para deixar pronto para uma replicação. Tudo isso já vem pronto. Então, fica muito mais tranquilo de fazer a migração para um HQBird, por exemplo, e já experimentar essa velocidade. Vamos então para mais uma pergunta do nosso talk de hoje, que é a seguinte: na criação de ambientes e testes, o que vocês puderam notar em relação à segurança e à escalabilidade na plataforma? Eu posso comentar que, em relação à segurança, vamos lá. A parte de segurança é interessante porque, numa instalação padrão de HQBird, como eu comentei agora há pouco, acontece que, se a pessoa não sabe exatamente onde configurar, ela fica com senhas de acesso padrão. E senha de acesso padrão, qualquer um consegue identificar. Bom, vamos testar padrão primeiro, certo? E no caso da Saving Cloud, quando você faz a instalação do HQBird, ele já traz senhas personalizadas, tá, aleatórias, de forma que fica mais seguro o ambiente. Então você pode instalar o HQBird e pode ficar tranquilo com relação a isso, que a senha vai chegar no seu e-mail e só você tem acesso. Não vai ser uma senha padrão, por exemplo. Em relação à escalabilidade, o interessante é justamente que o ambiente da Saving Cloud ele é muito flexível para isso, muito fácil. Você tem um botão, você clica nesse botão, você tem uma barra de progresso, vamos dizer assim. Você pode definir limite inferior e limite superior de consumo de hardware. Isso é muito fácil. Você arrasta ali, clica e já está definido, já faz a aplicação ali no ambiente, então está pronto para utilizar. Com relação a configurações daí de HQBird, você tem acesso direto ao firebird.conf para você fazer as configurações da forma que você preferir. Então, tudo é muito tranquilo em relação a configurações, a escalabilidade da Saving Cloud e vai de acordo com a necessidade de cada um. Sim, eu também quero adicionar que a HQBIOR tem FTP já configurado e é possível começar a trabalhar com base de dados em alguns minutos depois criação da imagem. É possível conectar pelo FTP e fazer upload das bases de dados para a pasta predefinida dentro do HQBIOR, onde é possível configurar e acessar. E não precisa ir para isso para SSH. Não precisa conectar, fazer coisas. Isso tudo já está configurado com portas necessárias abertas, ou todas as outras portas fechadas. Nos senhas, como Edson falou
já mudaram, e também é possível mudar senhas da SysDBA, senha de acesso e outras pelo interface web. Aproveitando a parte de segurança, né? Tem muito cliente que acaba tendo receio de levar sua base para a nuvem, né? Então, o que a plataforma proporciona, né? Além da parte de segurança, né, como o Gregório falou, ele já não vem com a senha padrão, já vem com automatizado isso, você consegue também criar regras no firewall, liberando somente a certos IPs terem acesso àquela porta que faz a conexão com o Firebird, né? Então você consegue limitar ainda mais, fechar essa camada de acesso. Outro também ponto que você consegue é subir a tua aplicação aqui para a gente. Então, exemplo, você pode criar uma VM Windows e utilizar algumas soluções de TS, de acesso TS, né, que a gente está falando aqui de aplicações Delphi. Então, você consegue deixar o banco de dados somente com acesso à rede privada e a VM Windows tendo acesso, consumindo esse banco. Então, você não fica exposto para a internet o banco de dados, somente a aplicação. E uma terceira opção, também que é muito válida, é também utilizada pelos clientes, que é a situação de você utilizar uma VPN, né? Você pode fechar um túnel entre uma instância e a outra e fazer toda a comunicação por rede privada utilizando uma VPN, que também aí você consegue ter esse bloqueio, esse controle de acessos também ali do teu banco. Então, assim, a plataforma ela fornece N opções, tá? É algo assim muito completo que você pode utilizar aqui. E a parte de escalabilidade, né, que é a vantagem da nossa plataforma, que hoje você paga em outras nuvens um valor fixo por instância, aqui você tem a escalabilidade vertical, que você consegue te cobrar o que você utiliza da tua instância naquele momento que teve um pico. Tive um pico de 2 horas, você paga o limite máximo da instância e depois volta a cobrança ali para que você deixou reservado, né? Então é bem simples, tá? É uma plataforma muito intuitiva, então a gente brinca muitas vezes, né? Não precisa de certificação para criar ambiente aqui e também proporciona uma segurança assim de alto nível, tá? Então a gente está aqui para atender qualquer tipo de cliente e qualquer tamanho de base também. A gente chega então ao fim do nosso talk com a última pergunta de hoje, que é a seguinte: vocês acreditam que empresas e usuários que utilizarem o HQBuddy na Saving Cloud, eles conseguirão escalar as suas aplicações? Com certeza. Isso porque muitas vezes quando você está em um ambiente físico, seja o próprio da empresa ou seja o do cliente, esse ambiente é limitado. Ele chega a um ponto que fica limitado e a gente percebe, inclusive em atendimentos que a gente faz, que às vezes o sistema tem uma quantidade de conexões específicas, só que entra a parte de TI, por exemplo, da empresa, para fazer conexão dentro do banco de dados, para extrair dados para BI, por exemplo, ou então integração de terceiros. E essas integrações começam a pesar um pouco. Quando você está em um ambiente físico, fica complicado você escalar. Você tem um limite ali de hardware. Se você chegou nesse limite, você depende de compra de equipamentos, alguma coisa assim. Agora, se você está em nuvem, basta arrastar a barra de progresso. Vamos botar mais recurso aqui, pronto. Ainda assim, com o HQBird, mesmo que você esteja na versão 2.5 do Firebird, é possível configurar replicação para essas situações. Então, você configura uma replicação para um segundo container, por exemplo. Esse container você deixa dimensionado para específico para consultas de integrações, extração de dados para BI e o sistema continua trabalhando sem problema. Precisou escalar? Simplesmente arrasta a barra ali, pronto, já consegue ter uma melhoria de desempenho praticamente instantânea. Questão de uma ligação, você consegue resolver isso. No caso, ligação de cliente para você, para sua empresa, e não para a Saving Cloud. Você não depende da Saving Cloud para isso. Muito simples. Sim, eu quero adicionar um pouco sobre esse planejamento. Quando, com certeza, como hardware, com orçamento alto, é possível atingir desempenho muito alto. Mas, neste caso, é preciso comprar esse hardware com planejado para pique. Por exemplo, se você tem pique só na fim do mês, você precisa comprar servidor porque vai servir esse pique, o que vai servir essa carga sem problemas. São 3 dias do trabalho e 27 dias esse servidor vai descansar. Sim, solução é possível. Mas também é possível, por exemplo, usar a HQBird como
desempenho básico dentro do Saving Cloud suficiente alto, como por exemplo, ah, criar servidor com 8 ou 16 gigas e 4 ou 6 núcleos. E quando chega essa carga, chega algum procedimento no fim do mês ou no período do mês, você pode escalar até 64 gigas e 16 cores instantânea e economizar dinheiro neste maneira. Com certeza, a problema frequente com máquinas virtuais, com ambientes cloud, que é o seguinte: pessoas tentam, recebem experiência ruim, resultados ruins, e fala, máquinas virtuais são ruins. Não, isso não é verdade. Tudo depende da qualidade do ambiente. E como teste do desempenho que nós temos na HCoberta, é possível medir, possível receber alguma cifra, alguma número que representa o desempenho. Esse número é alto, como suficiente para vocês. Isso significa e ambiente também é suficiente. So, então vamos usar algumas valores, algumas cifras. Cifra é correto? Para comparar coisas. É um ponto, né, que você hoje ter uma máquina física, né, dentro do teu Uhum. escritório, da tua empresa, é algo caro, né? Você precisa ter a manutenção, você precisa a questão de licenciamento ali, muitas vezes da máquina, a questão também outro ponto, é você conseguir ter alta disponibilidade de tudo. Então você tem que pensar que precisa ter uma alta disponibilidade de energia, porque se cair a energia, você não consegue manter o servidor ali. A parte de proteção, pegou fogo, também você tem que se precaver. Então, assim, são várias vertentes, né, que traz a vantagem de você levar isso para a nuvem e tirar essa preocupação de você ter um servidor físico ali, tá? Então, acho que essa é uma das como você consegue escalar isso, né? Então, a plataforma nossa, você consegue com poucos cliques escalar a qualquer momento, né? Preciso de mais recursos, como o Alexei comentou, só ir lá na plataforma aumentar, ela vai reiniciar e vai subir com a nova configuração. Você não precisa subir tudo de novo, criar banco, fazer o upload, e você consegue tudo manter na tua instância atual. Fim das perguntas. Agora é hora de mostrar para você que está assistindo como criar e configurar um ambiente HQBird através do nosso painel de Marketplace e também compartilhar a experiência e como foram os testes e desempenho na plataforma. Com vocês, pessoal. Muito bem, então, a mesma facilidade que já existia de fazer a instalação do Firebird, que continua existindo, agora também existe para HQBird com todas as ferramentas e tudo certinho, tudo pronto. Então, para Firebird, como que a gente fazia? Aqui no Marketplace, clicou, vem aqui na tela de pesquisa, digita Firebird, certo? Agora a gente tem duas opções aqui. Tem Firebird Database, que é o padrão, que já era utilizado antes, e agora HQBird Firebird Database, certo? Então, lembrando, a HQBird não é outro banco de dados, é um conjunto de ferramentas para Firebird. Por isso, a gente pode escolher aqui qual é a instância do Firebird que a gente quer. 2.5, 3.0, 4.0, qualquer uma delas. Se você tem o Firebird 2.5, então você vai escolher o HQBird Firebird 2.5, caso você não queira migrar de versão, né? Mas para ser 100% compatível, basta escolher a mesma versão que você tem. Então, escolhendo aqui, versão 4.0, define o nome do ambiente, eu vou deixar esse daqui mesmo, pode definir aqui um alias para ficar aparecendo aqui de uma forma mais organizada para você, e escolhe aqui se é São Paulo ou Nordeste. É isso. Então, aonde você estiver mais perto, você escolhe para você fazer essa configuração. Basta clicar aqui no instalar e tudo vai ser preparado. Então, são 3 passos aqui. Preparação do ambiente, que é a criação da máquina virtual, né, com o Ubuntu 22, depois instalando a implantação do HQBird em si, né, no caso da versão que você escolheu, toda a configuração das ferramentas de monitoramento, de captura de logs, de alertas, FTP, tudo vai ser configurado aqui nesse segundo passo. E aqui na configuração do ambiente, ele vai preparar os dados para você fazer o envio do seu banco de dados via FTP e também configuração de portas do Firewall para ele abrir as que devem ser abertas e fechar as que devem permanecer fechadas.
Então, é só esperar isso aqui concluir que vai chegar no seu e-mail. Senha aleatória para SysDBA, para acesso da interface do HQBird, tudo já configurado, vai chegar no seu e-mail para que você possa acessar. Terminou a instalação aqui, eu vou minimizar e posso fechar. Então, ele vai ficar rodando aqui no cantinho. E aí, a gente já pode ver, por exemplo, até que essa instalação fique pronta, a gente já pode ver um exemplo de interface do HQBird na porta 8082, certo? Então, aqui você tem um dashboard com informações importantes para o seu banco de dados, as principais. Tem aqui dizendo que o servidor está rodando, então a gente pode, inclusive aqui, né, deixa eu já mostrar, tem em português brasileiro, tem em outras linguagens também que você pode escolher. E aí, você pode observar que os bancos de dados têm. Por padrão, ele vem mostrando aqui o monitoramento do banco de dados de exemplo do Firebird, que é o Employee. Mas, para você adicionar seu banco de dados, pode remover aqui, né? Para você adicionar seu banco de dados, você vem aqui no Mais, escolhe aqui a opção de ver banco de dados abertos. Para isso, você precisa conectar no seu banco de dados, utilizando qualquer ferramenta, ISQL, Bexpert, Flame Hobby, qualquer uma, ou até mesmo seu sistema pode fazer uma primeira conexão. Clicou aqui em ver banco de dados abertos, ele vai aparecer aqui para você que seu banco está aberto. E vai dar a opção de você registrar. Clicou em registrar, é só gravar aqui e aí seu banco de dados já vai aparecer aqui já com essas opções de monitoramento ativas, as básicas, né? Então aqui você tem, além das informações de estabilidade do seu banco de dados, você tem também informações do disco, né, de espaço em disco livre, o que é banco de dados, o que o agente próprio do HQBird está utilizando, enfim. Aqui você pode fazer configurações de criptografia, de replicação, é só fazer configuração, basta clicar aqui tudo via interface gráfica, e tem acesso às estatísticas do banco, certo? Mais para frente aqui, quando você já estiver utilizando o seu sistema, mesmo que seja em ambiente de testes, você pode observar, principalmente esse é o maior o objetivo do HQBird, é desempenho. Você consegue observar o que está dentro da sua aplicação que está rodando, que tem lentidão, que não tem como ser melhorado, por exemplo, via HQBird. Por exemplo, uma consulta que está mais lenta, que você não sabe exatamente qual é, e o seu cliente só liga falando assim, ó, essa tela aqui é lenta, mas uma tela pode executar milhares de consultas de uma vez só. Então, aqui a gente tem essa parte de performance, que, no meu ponto de vista, é uma parte muito interessante, onde você pode fazer uma configuração para ele rodar monitoramento diariamente, de forma que ele vai gravando em arquivos de logs, depois vai excluindo os mais antigos automaticamente, ou você pode simplesmente iniciar um agora, certo? Então, clicou aqui, ele te pergunta qual é o tempo mínimo de execução de uma consulta, quanto tempo mínimo ela tem que demorar para que ela entre para o log. Você pode colocar 0, por exemplo, para ele pegar tudo, ou pode colocar, por exemplo, 200 milissegundos. Qualquer consulta que ultrapasse 200 milissegundos, e não só consulta, mas insert, update, delete também entra nessa conta, você diz que deve ser coletado. Ok. Clicou aqui para fazer coleta, aí você tem aqui, ó, por quanto tempo você quer fazer essa coleta? 5 minutos? Ok. Deixou aqui para 5 minutos. Muito bem, então agora vai começar a fazer a coleta de log. Com essa coleta de log iniciada, vai ficar 5 minutos executando. Quando ela terminar, ou você pode parar ela a qualquer momento. E com ela iniciada, você vai conseguir o top 10 de consultas mais lentas desse período de captura de log, que vão sendo executados através do sistema. Você consegue também o top 10 das consultas que, de repente, não foi tão lenta de forma individual, mas no somatório, executou centenas de vezes, por exemplo. No somatório do tempo, ela consome, exemplo, 15% de todo o processamento durante a captura de log. E esse 15%, se você resolve, já ajuda bastante na velocidade da sua aplicação. Esse tipo de informação fica muito claro, muito óbvio, quando você tem o HQBird. Sem o HQBird, você simplesmente não tem essa informação. Você até tem como capturar log via texto, só que você tem que olhar no olho mesmo, linha por linha da captura de log, para identificar o que é que está lento lá. Com o HQBird, ele já ordena isso para você, fazendo um ranqueamento de forma decrescente, né? Então, essas informações aqui, além dessas informações de performance que a gente pode capturar, a gente tem também a parte de gráficos, né? Nesse caso aqui, como é um ambiente de testes, né, que só tem o banco employee cadastrado, não tem muita informação, mas aqui você consegue ter informações de qual é a quantidade de usuários conectados nesse momento, isso também aparece lá na tela inicial. Transações, principalmente, um dos grandes motivos de ter lentidão dentro de um sistema é transação que demora demais para fechar.
Isso atrapalha muito a performance do sistema, do banco de dados, atrapalha muito a coleta de lixo, inclusive, que é necessária que seja feita pelo menos uma vez por dia. E se você tem transação muito longa, é muito provável que você vai ter problema de performance por conta da falta de coleta de lixo, que não tem como ser executada, e dentre outras informações, né? Então, tudo que você tem dentro do HQBird normal, se você fizer essa instalação dentro de uma máquina sua, você tem aqui também no ambiente da Saving Cloud de forma muito fácil, certo? Então, essa interface, ela, a grosso modo, é isso, tem mais coisas, muito mais coisas aqui para a gente analisar, mas isso daqui já vai te dar as ferramentas que faltam no Firebird para gerenciamento. Então, se você observar outros bancos de dados, exemplo, SQL Server, Oracle, você tem ferramentas de monitoramento lá, e coisa que faz falta no Firebird, no caso, para você poder identificar mais a fundo problemas de lentidão, e você tem tudo isso dentro de uma interface única centralizada. Além de tudo, que é interessante falar aqui também, é que o HQBird, exemplo, você tem aqui uma instalação de HQBird. Se você tem mais instalações de HQBird, exemplo, tem alguns que estão na nuvem, outros que estão em clientes. É possível também ter a centralização de dados de todas as instalações do HQBird aqui. Então, uma outra porta, mas você consegue fazer a centralização onde você consegue receber estatísticas de uso de memória RAM, quantidade de usuários, quantidade de consultas, quais são as consultas mais lentas, quanto tempo levaram essas consultas, quais foram os parâmetros passados para essas consultas, de forma que você consiga copiar o SQL e testar na sua máquina. Então, tudo muito, muito prático de ser feito. E, estando aqui na Saving Cloud, você já tem muita facilidade para poder fazer essa recepção dessas estatísticas, já que o servidor precisa ter acesso livre, né, para receber a comunicação das outras instâncias do HQBird. Eu acho que nós vamos preparar alguns vídeos mais avançados no canal da MQFS sobre HQBird dentro do Saving Cloud, porque temos tempo curto, temos muitas opções como monitoramento avançado, como planejar e configurar a replicação, por exemplo. Isso com certeza precisa sessão dedicado como 1 hora para explicar tudo. E também configurações das algumas versões, como 2.5, 3.0, 4.0, o que tem bastante opções para discutir, para mostrar, mas isso vai ser no canal da MQFS. Essa edição do Talk Saving Cloud vai chegando ao fim. Eu aproveito para agradecer a participação de todos que estiveram aqui com a gente hoje, em especial o Alexei e o Edson Gregório, e também, é claro, o nosso especialista aqui em soluções cloud, Jefferson Miotti. Contribuíram para o nosso programa, trouxeram muitas novidades aqui, inclusive o HQBird, que foi o tema de hoje do nosso painel de Marketplace, novo produto aí para vocês. Deixo aberto para vocês, então, se despedirem do pessoal e complementarem a fala de vocês, pessoal. Fiquem à vontade. Eu que agradeço pelo talk. É muito gratificante esse bate-papo, vocês apresentarem as novidades que tem dentro do HQBird, que para a gente também é algo muito novo, né? O Edson, que é um parceiro nosso de longa data aqui, e eu agradeço ao Alexei também pela oportunidade. Também fica à disposição, caso alguém queira uma dúvida, a gente está aqui para isso. Também estou muito feliz participando desse bate-papo e espero isso não é a última vez para participar desse sessão, esses bate-papos da Saving Cloud. E também eu quero anunciar que todos os usuários da Saving Cloud vai receber a trial estendido da HQBird. O trial padrão é 30 dias e todos os usuários até setembro 20 vai receber trial period até 90 dias. Então, isso é suficiente tempo para ver vantagens da HQBird, para provar o sistema e, com certeza, provar a velocidade e desempenho do Saving Cloud. Então, eu agradeço também o convite. É sempre muito legal participar dessas reuniões com vocês, desses
das conversas, né? Eu acho que a gente tem muito a agregar e a comunidade, com certeza, fica muito feliz de ver que Firebird está recebendo cada vez mais atenção, agora com ferramenta de alto desempenho com a HQBird, né? E é uma coisa que eu, até hoje, não conheci nenhuma plataforma que se dedicasse à comunidade Firebird como a Saving Cloud. Então, eu fico muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de participar, de agregar alguma coisa para todo mundo. E agradeço muito o convite, mais uma vez, agradeço e vamos que vamos. Então, qualquer outro convite que tiver, a gente está junto também. Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Para quem assistiu até agora, a gente agradece você que acompanhou esse especial aqui com o Alexei, o Edson Gregório e o Jefferson, que falaram sobre, né, anunciaram aí o HQBird na plataforma, no painel de Marketplace da Saving Cloud. Para você que quer conhecer, anunciaram agora os 90 dias aí de teste. Você pode entrar em contato com a gente, os nossos contatos estão aqui embaixo na descrição. Você pode, inclusive, fazer o seu cadastro, o link também está na nossa descrição. E para conhecer outros produtos e também as versões do Firebird disponíveis aqui na Saving Cloud, você pode acessar o nosso site, savingcloud.com. Na guia Soluções Cloud você confere lá todas as versões disponíveis e também tem lá o contato para você falar com a gente diretamente, tá certo? Se você quer acompanhar também todas as novidades, conteúdos, inclusive se você quer acompanhar outros talks com especialistas para saber de novidades no nosso painel de Marketplace, também de produtos da Saving Cloud, é só você se inscrever no nosso canal para não perder nenhum conteúdo. Aproveite e comenta aqui embaixo o que você achou desse bate-papo com esse time gigante aqui de especialistas que nós trouxemos hoje no nosso bate-papo. Comenta o que você achou e também deixe o seu gostei, certo? Obrigado mais uma vez pela companhia e a gente se vê num próximo talk. Até lá!